Paz e graça de nosso Senhor Jesus Cristo, apóstola Ana Leitão. É com muita alegria, muita alegria e muita paz no coração que eu venho passar esta última profecia para as igrejas, assim como o apóstolo João profetizou, foi arrebatado no Espírito para profetizar às igrejas. Está lá em Apocalipse, as 7 cartas, as 7 igrejas Ásia Menor. Da mesma forma, o Senhor Jesus Cristo, Ele escolheu-me a mim e me revestiu do poder do Espírito Santo em março de 2020 para profetizar às igrejas e aos governantes a nível mundial. E desde aquela altura que venho estando a profetizar para as igrejas, tanto de uma forma coletiva como de uma forma individual. O Senhor tem falado às suas igrejas, por amor às suas igrejas, porque é a promessa que Ele fez ao Pai. Todos aqueles que o Pai deu a Ele, Ele não lançará fora. E como Ele tem que prestar contas a Deus, então Ele está a alertar, está a exortar as igrejas para que voltem ao primeiro amor. E eis que com muita alegria Deus finalmente me falou que era ontem, dia 30, ontem não, hoje, dia 30, hoje dia 30 foi hoje, é tanta coisa, dia 30, às 15 horas e 10 minutos, eu ouvi ir para a cozinha, buscar algo para comer, e então o Espírito me falou: cumpriste a missão com distinção, Ana Isabel. A profecia está consumada. A profecia está consumada. Agora vais profetizar para a tua própria congregação. E eu estou tão feliz, amados, que vocês nem imaginam quão feliz estou. Acredito que por 3 vezes, ao longo desde 2020 até agora, por 3 vezes, acreditei que já tinha acabado a missão, mas eis que ele depois diz que ainda não acabou. E especialmente em janeiro eu estabeleci muitos alvos para, como todos, né? Eu sou uma das que estabeleço alvos logo da passagem do ano 31 para dia 1, estabeleci alvos, mas eis que ele volta a fazer profetizar outra vez às igrejas, mas é para consumar, e ele diz que cumpriste a missão, Ana Isabel, com distinção, assim o fiz. Olha, mas ele não deixou, que eu já tinha esta mensagem já preparada, mas acreditei que ele não queria que eu passasse, mas ele quer que eu passe, e então está consumado. E então começo por dizer: esta profecia ele já tinha dado no ano passado, e eu profetizei. Mas hoje ele deu uma revelação ampla pela qual esta profecia é aplicada. Ele falou pelo meu espírito e profetizei às igrejas. Mas hoje no dia 19, foi no dia 19 que preparei esta profecia, que está ali guardadinha. Estava à espera de mais uma luz, um sinal verde, e hoje que ele me deu ainda mais revelação acerca disso. Aprendi a esperar para que tenha uma plena revelação da vontade dele, que isto é muito importante. Então, eis que ele volta a me dizer: Ana, diga isto às minhas igrejas. Assim diz o Senhor: a vós hoje digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Eu repito, a profecia é esta: Ana, diga isto às minhas igrejas. Assim diz o Senhor: a vós hoje digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Então passo eu a ler aqui a revelação que o Senhor me deu acerca desta profecia. Eis que o Senhor ontem deu uma plena revelação desta profecia, dada no dia
que eu não escrevi, foi no ano passado. Esta profecia é para todas as igrejas que precisam de se arrepender dos seus maus caminhos. E a estas igrejas que estão descritas em Apocalipse capítulo 1 a 3. Tanto são as igrejas as igrejas para a qual a carta, o Espírito Santo, quando Jesus Cristo, Espírito Santo, quando revestiu o apóstolo Paulo, ele então disse para escrever estas cartas às igrejas que estavam na Ásia Menor. Portanto, ele escreveu, essas cartas foram dirigidas às 7 igrejas, a igreja de Éfeso, de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia são as que estão prontas para subir com Deus. Portanto, num total de 7% de todas as que representam todas as igrejas de Jesus Cristo na face da terra, só 2 igrejas, 2% delas estão prontas para subir. Bem, não sei se essas contas são as que devo-se fazer, mas você faça as contas no total de 7, não é? A nível do mundial. Eu fiz assim, não sou muito boa matemática, mas é o que eu consigo fazer. Se você consegue fazer melhor as contas, louvado seja o nome do Senhor. Então, esta profecia que o Senhor está a dizer hoje, Ana, diga isto às minhas igrejas, assim diz o Senhor, a vós digo, alimpai os vossos corações. A vós hoje digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Esta profecia aplica-se, é direcionada para as 5 igrejas que não estão prontas para subir. Hoje o Senhor assim me revela. Esta profecia é direcionada para as 5 igrejas, num total de 7% que representam todas as igrejas de Cristo em toda a face da terra. 5% delas não estão prontas para subir se Jesus Cristo vier hoje. Então, esta profecia é direcionada para ela. São a igreja de Éfeso, a igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia. Só um bocadinho que esqueci de trazer algo. Joshua, can you please bring my Bible? Thank you. Esqueci da minha Bíblia, o que não é normal, acreditei que não precisava, mas o Senhor está a falar que tenho que obedecer, tenho que ler então as cartas. Thank you very much. Tenho que obedecer. Portanto, vamos aqui ao Apocalipse para então ler quando eu tiver necessidade. Assim vou então confirmar pela palavra e vocês também confirmam pela palavra. Então, o Senhor revelou que esta profecia que acabei de dizer, é que eu tenho muito falado também, é a outra, são essas 2 profecias. É esta e a outra, em que o Senhor também me revestiu e disse-me, todas as minhas igrejas têm que operar no espírito de amor e em todas as circunstâncias. Todas as minhas igrejas têm que operar no espírito de amor em todas as circunstâncias. Portanto, esta profecia e esta que eu acabei de falar são direcionadas para todas estas 5 igrejas que representam num total de 5% de todas as igrejas de Cristo nos 4 cantos da terra. Estas 2 profecias são direcionadas para estas igrejas, as que não estão prontas para Jesus, para subir, as que se estão a prostituir, as que estão em apostasia. O Senhor declarou hoje o Senhor me fez saber que todas elas estão em apostasia. Nos 4 cantos da terra, no total de 7% de todas, que representam o total de todas as igrejas de Cristo nos 4 cantos da terra, 5% delas estão em apostasia. Não estão prontas para subir, precisam de se arrepender, precisam de voltar ao primeiro amor.
E então o Senhor diz, todas elas estão mal, precisam de endireitar as suas veredas e lavarem as suas vestes no sangue do Cordeiro. Mas o Senhor diz também que as igrejas que tenham ouvido a profecia, tenham acompanhado, o Senhor hoje, mais uma vez me disse, Ele me revelou em visões e sonhos. Os carnes, inclusive familiares meus, Ele me revelou sentados a comerem, a beberem e a escarnecerem-se de mim. Sentados na mesa, a comerem, a beber, relaxados, a falarem mal de mim. E todas as igrejas ou inclusive que oraram contra mim, o Senhor também me revelou todas. Mas, o Senhor mostrava demônios, abriram mesmo, posso dizer, eu vou usar a mesma expressão, como falamos em Santo Tomé, abriam o rabo, faziam isso. E de uma forma descarada, Deus mostrava-me em visão, enquanto eu estou a orar, Deus já mostrava-me em visão, demônios a abrirem o rabo. Uns mais feios, uns mais bonitos, outros fazem jeitosos, outros de toda forma. E a profecia está aqui para todas essas igrejas que emprestaram sua boca, a sua mente, o seu corpo ao demônio para escarnecerem-se de mim. O Senhor diz que não escarneceram-se de mim, blasfemaram contra o Espírito Santo. E o Senhor diz que todas estas, diz que as igrejas que me ouvem, que costumam ouvir e escarnecem de tudo quanto eu tenho profetizado, tenho escarnecido de tudo quanto eu tenho exposto à nudez de Jesus Cristo. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Quando se estamos mal, estamos a dar mau testemunho de Jesus, então automaticamente o nome dele é blasfemado, o nome dele é vituperado, isto é a nudez dele. Então Deus, ele me levou a expor estas nudez para que nós saibamos o quão mal nós estamos. Mas ao invés de as igrejas discernirem o Espírito e discernirem o corpo de Cristo, preferiram endurecer o coração e blasfemaram contra o Espírito Santo. É o mesmo ao blasfemarem contra mim, blasfemaram contra toda a carta que Jesus Cristo revestiu o apóstolo João do seu Espírito para profetizar. Blasfemaram contra o Espírito Santo. E o Senhor diz que tudo isso está exposto, esta profecia, que o Senhor diz que, assim diz o Senhor, a vós digo, alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós, arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. O Senhor está a direcionar a todas as igrejas que blasfemaram contra o Espírito Santo do Senhor revestido em mim. São exatamente a nudez de mais de metade das igrejas, num total de percentagem de 7%, correspondente a um total de todas as igrejas de Cristo espalhadas por todo o mundo. Só são 2% das igrejas de Cristo que estão prontas para subir se as trombetas soarem hoje. Por isso, disse o Senhor mais uma vez, Ana, o Senhor voltou a dizer, Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Mas, Ana, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não subirão. Elas já estavam mal, mas acumularam mais condenação ainda para elas, ou seja, inteiraram-se mais ainda quando o Senhor começou a falar pela minha boca, a blasfemarem, inteiraram-se ainda mais. Por causa do pecado da incredulidade, da blasfêmia contra o Espírito Santo, inteiraram-se mais. Claro está, eu não entendi na hora tudo, mas o Espírito depois tem me vindo a revelar e o Senhor então hoje concluiu de que estas duas profecias que ele falou, acreditei que inicialmente que fosse para eu pregar só a minha congregação, mas não, ele depois esclareceu, ele teve que falar especificamente, Ana, fala isso às minhas igrejas. Leia Apocalipse. Então, quando eu fui ver Apocalipse, então é para todas as igrejas de Cristo que estão na face da terra.
Então, a apostasia, e o Senhor diz, todas essas igrejas têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Ou seja, têm que fazer um autoexame. As igrejas, estas igrejas todas pela qual o Senhor Jesus está a falar, têm que fazer um autoexame do seu estado espiritual, para que se arrependam e operarem então na subexcelente grandeza do poder do amor do Senhor. E o Senhor diz que todas elas estão em apostasia. A apostasia e corrupção das igrejas manás e da Igreja Católica são as duas igrejas em que as palavras do Senhor pela minha boca têm falado e têm sido direcionadas, e mais concretamente para a Igreja Maná, para a libertação dos jovens missionários em Tujal, porque o Senhor pela minha boca assim falou: a minha bandeira tombou no Tujal, vai e levanta a minha bandeira que está caída no chão e espezinhada por todas. E o Senhor diz que, os jovens no Tujal são o motor de sucesso de todas as igrejas manás em todo o mundo, onde as igrejas manás estão. Não sei quantas são, eu há tempo, ainda quando estava lá, já estavam em 80 países, agora acredito que cresceu, devem estar em mais, não sei, mas o Senhor diz que os jovens do Tujal, os jovens missionários que são escravizados no Tujal, trabalham horas sem fio, sem ordenado justo, sem condições de habitação, e fazem muito, fazem, se a igreja tivesse que pagar a estes jovens, bem, tinha que pagá-los, ia ser muito dinheiro, então eles não são pagos, nem descontam para ser segurança social. Bem, depois da profecia, muitos eles consertaram os bastidores, mas o Senhor, a alma do Senhor não tem prazer neles, porque o Senhor diz que é tudo hipocrisia, que é tudo oportunismo. Então o Senhor diz: a minha bandeira tombou no Tujal, vai e levanta a minha bandeira. Então estes jovens são o sucesso da Igreja Maná, assim diz o Senhor. O Senhor revelou que a Igreja Maná é a igreja de Sardes, e a Igreja Católica é a igreja de Laodiceia. Então vamos ler a igreja de Sardes, que está em quinta carta, Apocalipse capítulo 3, quinta carta à igreja de Sardes, que diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Por isso, porque Deus me disse que iria mesmo levá-lo. E Deus disse que Deus o tinha na mira. E se ele não se arrependesse, Deus iria mesmo levá-lo. Eu oro para que ele tenha se arrependido. Mas também tens em Sardes, aqui em capítulo 4, versículo 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Igreja Católica, o Senhor diz que é a igreja de Laodiceia, é a 7ª carta à igreja de Laodiceia, está também em Apocalipse 3, a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente.
Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Todo mundo sabe que a Igreja Católica está completamente cego e a guiar o outro cego. Está cá a prova. Aconselho-te que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, estas duas igrejas, acreditei que a profecia que o Senhor me deu direcionou só mais especificamente para a Igreja Maná e para a Igreja Católica, mas o Senhor hoje me confirma que é para as 5 igrejas que não estão prontas para subir, precisam de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Ora, o pior de tudo é que a incredulidade, o Senhor a falar e eu a escrever, a incredulidade das igrejas posicionam-nas exatamente como nos tempos de Noé. Noé pregou, ajudem a construir a arca, entrem na arca e ninguém ouvia e ainda escarneciam de Deus. E é exatamente o que aconteceu comigo. O Senhor levou-me a profetizar e todos escarnecem de mim. Exatamente como fizeram com o Noé, assim diz o Senhor. E eu tenho falado, pregado, profetizado em nome do Senhor, onde é que as igrejas estão erradas e ninguém atenta para esta voz que diz: oh, tu que dormes, oh, igreja minha, desperta, oh, tu que dormes, eu corrijo aquelas quem eu amo, porque eis que estou às portas. O Senhor diz que está às portas. Ora, num dia no verão de 2020, creio que levei os meus filhos à praia, à Fonte da Telha, enquanto eles brincavam, enquanto os meus filhos brincavam. Eu estava muito triste também, porque ninguém acreditava, e eu sabia que o Senhor a falar, e as igrejas ainda escarneciam, estava triste. E eu olhei para o céu. Estava um dia lindíssimo, via o horizonte, a linha do horizonte, e entretanto olhei de repente para o céu azul, a ver aquelas nuvens brancas, depois o azul, naquela mistura, apreciei aquela beleza natural toda, mas de repente disse: ai, Senhor. Olhei as pessoas na praia, havia muita gente na fonte deitada, quem estava nu estava, quem estava acima nu estava, quem estava coberto estava, mas tudo está aí numa alegria. Eu disse: ai, Senhor, eu queria tanto evangelizar essa toda a gente, mas a minha filha, como estava muito doente na altura, eu tinha que estar do olho nela, então não podia. E olhei para cima e eu disse: ai, Senhor, se o Senhor fendesse o seu rosto aqui nesta nuvem, para que todo mundo agora visse e cresce que tu és vivo, que tu és real. E nesta profecia toda, eu tenho mesmo um desejo, e às vezes oro mesmo muito, para que o Senhor se manifeste a cada igreja, para que creem, para que não sejam apanhados, tal qual como foi nos dias de Noé. E a revelação é que toda a profecia de 2020, logo do início da primeira vaga da pandemia, elas foram todas direcionadas para as 5 igrejas que estão em Apocalipse, que estão em pecado. Todas as pessoas, nomes que eu mencionei, nomes de servos, e para a igreja individual, estão em pecado. Deus ama e quer que corrijam.
todo o relato que eu fiz dos testemunhas de perseguição, de opressão, o Senhor diz que está a acontecer nas igrejas. O que aconteceu comigo, eu não fui a única, está a acontecer em todas essas 5 igrejas, isto tudo está a acontecer. Está a acontecer, o Senhor diz que está a acontecer, e o meu relato não foi para envergonhar as suas igrejas, diz o Senhor, não foi para envergonhar as suas igrejas no verdadeiro sentido de desmascarar, mas de alertar as igrejas pelos cães que elas têm, para que elas se aperaltem e lavem as suas vestes no sangue do Cordeiro, porque o Senhor corrige a todos aquele a quem Ele ama. É engraçado que todos pregam, todas as igrejas pregam, mas no momento que a palavra é para elas, não reconhecem o Senhor nos caminhos e ainda blasfemam contra o Espírito Santo de Deus. É muito importante que nós façamos um autoexame e sejamos humildes e mansos de coração, tal como é o nosso Mestre. As trevas cobriram estas igrejas, roubou o primeiro amor que esfriou. Não há amor nas suas igrejas, não há amor nas famílias, não há amor nos governantes, porque muitos governantes são derivados dessas famílias cristãs. Não há amor nos serviços públicos, não há justiça, corações estão partidos, estão enfraquecidos, os braços estão desmaiados. O Senhor diz, em quase todos lar cristão há julgos desiguais, e isto está em 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 7. Portanto, isto confirma a profecia de Jesus Cristo acerca de que não há amor, e que Ele exorta todas as igrejas a operarem no espírito do amor. Vamos só ver aqui em Mateus, nem é preciso lá, você vê em Mateus capítulo 24, versículo 12, é que Jesus diz, nos finais dos tempos, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor das igrejas se esfriou. Esfriou no mundo, entrou pelas igrejas adentro. Estas 5 igrejas estão em apostasias, umas estão mesmo mortas. A igreja católica, a igreja Maná está morta pela vontade do Senhor. O Senhor perdeu o prazer completamente, quer o líder aceite, quer não, quer o povo aceite, quer não. O Senhor disse, está consumado, está consumado, está consumado. Ele diz, toda a profecia está consumada. Eu me lembro perfeitamente quando fui revestida poderosamente pelo poder do Espírito Santo, fui arrebatada. Cada vez que eu ia deitar, escrevia, tinha, no meu ventre, parecia que eu tinha uma máquina datilógrafa, e a relatar-me, o Espírito a relatar aquilo que eu profetizei e a escrever ao mesmo tempo, e depois, mais tarde, o Senhor me disse, está tudo registrado, está tudo escrito lá no céu. Está tudo escrito. Portanto, você que escarneceu, você que blasfemou, se você é uma delas, eu aconselho, dobra o joelho e arrependa-se genuinamente. O Senhor, não, o pecado de blasfêmia é um pecado que não tem perdão. Por isso é que a igreja Maná que mais blasfemou, o Senhor exortou quando eu profetizei o que o líder tinha que ter feito. Ao menos vir ter comigo, ou ouvir a profecia e endireitar as suas veredas. Porque a partir do momento que Deus fala, se nós vamos ver o Jonas, Deus falou, o Jonas não quis, Jonas refilou, não quis ir ao povo de Nínive e passar a mensagem e pregar o evangelho para arrependimento e salvação daquelas almas, porque ele achava que o povo não merecia o perdão de Deus, mas Deus, ele tem misericórdia de quem ele quiser. E ele fez o Jonas saber que ele tem misericórdia de quem ele quiser. Ele escolheu ter misericórdia do povo de Nínive, então ele escolheu um profeta, levantou um profeta para então ir. O profeta não quis ir, o profeta rebelou-se. Por isso é que Deus enviou-o para a barriga da baleia, para que ele entendesse quem é quem, qual era o lugar dele. Que o Deus Todo-Poderoso
Ele quando nos manda, nós podemos refilar. Ai, não, eu não vou e não vou. Ok, podemos, mas vamos ver se vamos longe. Em ninguém, não vale a pena dizer, eu vou negociar com o Senhor, eu não quero ir para aqui, eu não quero fazer essa obra, eu não quero, o Senhor me dá outro, nem que você se rasgue. Nem que você se rasgue. É o caminho que Deus preparou para você. Ele é o soberano, ele sabe o que ele está a fazer. O Jonas não entendeu. O Jonas só entendeu depois que ele viu que ele não tinha saída. Mas ele obedeceu e foi. E o povo de Nínive ouviu. Foi humilde, o rei rasgou as suas vestes e receberam a correção de Deus. Mas o Jorge Tadeu não recebeu a correção de Deus. Rebelou-se. E de que maneira? Se ainda está a rebelar, não sei. Mas o Senhor rebelou-se e eu fui insultada, enxovalhada, escorraçada. E a todo tempo fui lá para levar aquilo. Eu acreditava que era assim, porque o Senhor mandou-me ir. E eu tinha a visão, que ele me deu toda a visão, eu escrevi tudo, anotei tudo, havia algumas coisas que ainda estavam por organizar, ainda estão por organizar, não tive tempo, mas a nota está ali para depois, para entregá-lo. Eu ia entregar a visão que era suposto ser para mim, eu acreditava que era para entregá-lo, mas se ele tivesse ele fosse humilde e tivesse me acolhido, tu tens pregado isto, vamos discernir o espírito, mostra o que é que você tem, ele teria ganho. Não só ele, todo o povo, toda a nação teria ganho. Mas rebelaram. A igreja, inclusive, tenho aqui, deixa-me ver onde é que está, onde é que está esta parte que Deus me disse que a igreja de Angola é a que mais orou contra mim à meia-noite. A igreja é Josafat. A igreja Josafat, está cá. É a que mais blasfemou contra mim, é a que mais pecou. E está cá. Pronto, não tinha ela preparada, porque o Senhor falou, eu só escrevi, mas não organizei-a, mas eu me lembro muito bem de tudo, e o Senhor, se o Senhor quiser que eu passe isso, eu só tomei nota para depois escrever as minhas coisas, as minhas memórias. O Senhor falou e então eu escrevi, mas tem lá notas importantes que eu depois vou ver, eu então vou escrever aqui e pôr. Mas o Senhor diz que a igreja de Angola é aqui, eu bem que vi, o Senhor quando mostrou realmente é uma igreja em África, uma igreja em África, e veio um irmão entrar, a descer assim uma pequenina ladeirinha, e entre eu vi portas de vidro e o Senhor a dizer-me que é uma igreja em Angola, a igreja de Josafat, é que mais blasfemou contra mim. Todas as igrejas e a de Inglaterra também, estas duas são as que mais vandalizaram e mais prevaricaram contra o Senhor. Entretanto, se ele tivesse ouvido, tudo teria sido diferente, porque o Senhor lá em Romanos capítulo 9, creio eu, diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quiser. E Deus eu acredito que Deus poderia ter misericórdia dele, mas como Deus é que estava a ver, e eu quando fui falar ao Senhor, mas Pai, Senhor, por que o Senhor não permite que eu vá, entregue-lhe isto, e ele levanta a bandeira, e continua tudo, a mesma igreja Maná, o Senhor deu-me eu levei logo um raspanete, não, a igreja é levanta-te e brilha, não é Maná acabou, não é Maná, é levanta-te e brilha, e é esta visão. Então, foi aí que eu entendi que se eu bem, o Senhor como me estava a conduzir,
tudo aconteceu segundo a vontade do Senhor. O Senhor estava a ver o meu coração, estava a ver o coração e a atitude de cada um deles. Então, tudo correu do jeito que o Senhor quis ou não quis, não sei, mas isto é aqui onde chegamos. Eu cumpri a missão, o Senhor diz que eu cumpri a missão na íntegra e com distinção. Parabéns, Ana Leitão. Ora que foi muito choro, foi muita lágrima, muita enfermidade. No meio de enfermidade, houve dias, amados, que eu acreditei que eu não ia acordar no dia seguinte mais, que ninguém iria me ver. E quando cheguei a este estado, eu disse, ai Senhor, não me deixe que fique assim. Eu prefiro que o Senhor me leve, porque eu estava tão enferma, que é tipo Jó. Eu me senti na pele do Jó. Eu olhava para os meus filhos e disse, não, o Senhor vai cuidar. Eles vão ficar bem. Eles vão ficar bem. Mas o Senhor, se eu não aguento mais. Eu estava muito enferma, mas o Senhor me moveu muito nesta missão. Mas, segundo a vontade dele, como ele é quem sustenta, ele quem está no controle o tempo todo, ele susteve a minha alma, ele me curou, ele me pastoreou, ele me ensinou, ele me moldou, enfim, ele tudo fez, ele me mimou, muito me ajudou, muito me suportou durante esse treino e durante esta missão que finalmente acabou. E o Espírito me está a ministrar. Vitória, 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 vitória. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. Estou a rir na cara do diabo. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. Estou a rir na cara do diabo. Me chamaram fraca, me chamaram de parva estúpida, mas tudo posso porque Jesus me fortalece. Meu Deus é grande, meu Deus é forte, meu Deus é poderoso. Estou a rir na cara do diabo. Então assim, amados, eu estou livre para então continuar aquilo que eu estava ansiosa, pura e simplesmente ir à rua, pregar o evangelho, como todas as igrejas fazem, e pastorear normalmente. Então eu estou livre, finalmente estou livre. O Senhor declarou, eu estou livre, já acabou a minha missão com a minha responsabilidade de profetizar para as igrejas, tal como o apóstolo João profetizou e parou. Então eu também tive a mesma missão, diz ele. O Senhor Jesus disse que é a mesma missão. Preguei, fiz a vontade do Senhor e agora estou livre. As igrejas, eu oro, vou continuar a orar por amor, porque quero dizer que nós todos encontremos lá no céu. Mas, amados, se realmente você quer que nós nos encontremos no céu, lembre-se, lá em cima não há lugar para mágoas, não há lugar para ódios, não há lugar para rancor, não há lugar para racismo. Racismo em termos de cores de pele, racismo em termos de estatuto social, estatuto acadêmico, estatutos de talentos, de dons. Lá não há lugar para discriminação. Então, dispa-se do velho homem e vista-se do novo homem, como eleito de Deus, cheios de entranhas de humildade e mansidão, e lave as suas vestes no sangue do Cordeiro. Discirna o corpo de Cristo, para que o Senhor então tenha prazer na sua alma, como Ele tem na minha, e eu oro para que eu fique firme nas suas promessas e permaneça no seu amor, como Ele me diz, Ana, permanece no meu amor, como eu permaneço no amor do Pai. Assim, assim para que você a limpar o teu coração e arrepender-se, então ande, opere
no espírito do amor que clama Abba Pai. Gálatas capítulo 4, versículo 6. O Espírito de Jesus Cristo, o Espírito dele que clama Abba Pai. É nesse espírito que devemos operar, porque temos que estar todos unidos pelo mesmo Espírito, produzindo o mesmo fruto do Espírito. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o amor, a mansidão, a humildade, a fé e a temperança, tudo isto, frutos do Espírito, são estes frutos que ele está a pedir a todas as suas igrejas que consentem a produzir frutos do Espírito. Se andarmos no Espírito, não cumpriremos a concupiscência da carne. A carne fala alto, a carne grita, é uma guerra entre Espírito e a carne, ou seja, é Satanás que peleja contra nós para nos tragar, para nos levar ao Egito, para nos levar à velha vida. Então temos que ficar firmes, temos que ser fortes e lutar para proteger a nossa salvação, a nossa coroa da vida. E é isto que ele está a fazer. Ele a me usar para falar às igrejas, não é para condenar as igrejas, porque ele não veio condenar, ele veio salvar, e ele corrige todas aquelas que ele quer salvar. Ele tem que abanar, porque se ele não, o inimigo é mau. Amado, o treino que eu tive e que tenho, ele ainda está a treinar na disciplina no ministério. É duro. Cada nível de hierarquia que nós temos, ou seja, de acordo com o dom e de acordo com o lugar que cada um de nós ocupamos no corpo de Cristo, o inferno também tem hierarquias. Lembrem-se que ele copia tudo aquilo que Deus faz. Então ele também estabelece hierarquia. E de acordo com o teu dom e o teu talento e o lugar em que você ocupa no corpo de Cristo, ele vai enviando uns demônios. Se for diácono, ele vai mandar umas pequenas raposinhas, ou aqueles cães de chihuahua que ladram, não mordem, mas picam e fazem moça, não é? Pode fazer infecção para quem é alérgico a uma mordidinha daquele chihuahua, faz moça. Então ele manda esses assim para os diáconos. Para os presbíteros, ele envia um nível mais acima, de acordo com o nível da unção do presbítero. E para o pastor, ele envia também de acordo com o mesmo nível da unção do pastor. E se for o bispo, é igual. E quando é o apóstolo, ele vai enviar os generais, não é? Porque cada nível ele tem também, para poder fazer frente às igrejas, ele faz, é assim que ele trabalha. Isso chama-se astutas ciladas do inimigo. As igrejas têm que reconhecer e temos que esforçar para permanecer no Espírito. É fácil? Não. É possível? É. Porque nós servimos a um Deus de impossível. Não há nada que não seja possível para Deus. Para nós não é impossível se nós crermos. O que ele diz sempre, eu só preciso da tua fé. Eu só quero a tua fé. E é isso que eu estou a dizer você hoje, igreja. Ele só quer a tua fé. Creia. Creia que nada é impossível. Creia que você é poderoso nele, que você tudo pode, porque ele te fortalece. Creia e ora e vigie. Guarda a tua salvação. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate do amor. E guarda o teu coração. Guarda a tua fé. Creia nele. Se tem dúvidas, se não reconhece Deus nessa profecia, cai fora. Simplesmente não julgue, nem condene, não dê opinião, mantenha-se abstrata. E se é algo que realmente você sabe que há aqui alguma coisa, então discerne no Espírito, leia a Bíblia, busque a Deus, Deus vai revelar. E a misericórdia de Deus é tão grande. Eu profetizei segundo a vontade dele lá em 2020. Eu acreditei que acabou. Pronto, ele falou, acabou. Mas afinal ele tinha me ungido apóstola. Só que eu não entendi. E eu abandonei tudo. Porque também eu já não estava aguentando a carga espiritual e a pressão de todo mundo que levantou-se contra mim. Eu mesma nem estava a entender o que é que estava a passar
comigo. Eu vim de um país perseguida pelos governantes e agora de repente eu estou a profetizar para governantes. Isso só pode ser de loucos. Eu não devo estar bem da cabeça. E outros todos a me dizerem que eu não estou bem da cabeça, mas é o Espírito a falar. A palavra eu vou pesquisar toda a palavra a confirmar. É Deus a falar comigo. Era Ele a falar comigo 100% e houve muitos que comprovaram que era Deus a falar comigo. Eu tenho muita pena e lamento muito daquelas que blasfemaram, porque o Senhor, Ele penaliza sempre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas a misericórdia dele está nessas igrejas, por quê? Porque estão enfermas. A misericórdia dele está porque estão enfermas. A igreja Maná não tem mesmo. Não há misericórdia mesmo. O líder acabou mesmo. Deus não o ressuscitou. Está morto espiritualmente. E se ele continuar, se ele não dobrar o joelho, o Senhor me disse mesmo que vai levá-lo. E este ano é o ano para cumprimento de tudo. Deus me disse, está consumado. Toda profecia está consumada. Então, não sou eu, é o Senhor. Se você crê, você verá a glória de Deus. Se você não crê, como dizem os brasileiros, cai fora. Não intervenha, não dê palpite, não fale nada, fique em abstrato. Deixe o Senhor operar. E quando chegar no tempo, então se você vê a glória de Deus, então você nesse momento você crê. E o Senhor vai te dizer, Tomé, porque me viste, crês? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então tenha fé, amados. Fiquem firmes. Deus abençoe. E eu estou livre. Glórias a Deus. Cumpri a missão com distinção. O Senhor assim me disse. Yes!